Olá, amigos. Começa agora mais um Câmara Aberta. No dia 2 de abril de 2019 foi lançado o livro Clube Náutico Marcílio Dias, o livro do centenário 1919-2019, autoria do jornalista Fernando Alessio. Como foi, Fernando? Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, participar aqui do Câmara Aberta. Como foi esse evento de lançamento? Como é que foi a reação do público lá nesse dia que apresentou a história integral desse centenário do Clube Náutico Marcílio Dias? Maurício, eu que agradeço o convite de estar aqui na TV Câmara, é sempre um prazer estar conversando com vocês. O lançamento foi muito gratificante, né? Muitas pessoas compareceram, até pessoas de fora de Itajaí, né? Por exemplo, o jornalista Fábio Machado, lá de Florianópolis, prestigiou o evento. Então isso mostra a importância que o Marcílio Dias tem no estado de Santa Catarina, né? As pessoas realmente têm demonstrado muito interesse em conhecer a história do clube. E o livro, ele sintetiza a história desse centenário do Marcílio Dias, né? 100 anos de trajetória. E é muita gratificação que eu vejo as pessoas com bastante interesse em conhecer a história do Marcílio através do livro, né? E como foi o feedback da sua iniciativa e se você também já recebeu algum feedback de alguém que já leu algumas páginas assim, o que você tem recebido de retorno? O retorno tem sido bem positivo, né? O próprio jornalista Fábio Machado que eu citei, ele gravou um vídeo elogiando o livro, né? Outras pessoas que me chegaram até mim informações de pessoas que nem gostam tanto sim, de futebol, mas que começaram a ler o livro e se interessaram, não pararam de ler até o final, porque gostaram da narrativa, né? Então são coisas que deixam a gente feliz saber que o objetivo do livro está sendo alcançado, que é divulgar, né, disseminar a história do Marcílio Dias. Fernando, conta pra gente como é que começou a tua história com o Clube Marcílio Dias. Desde 2000, quando eu morava em Blumenau, comecei a fazer faculdade de jornalismo na Univale, em Itajaí. E justamente naquele período o Marcílio tinha ido para a final do Campeonato Catarinense e havia um clima contagiando na cidade do Marcílio, mais ou menos como agora, né? As pessoas saindo da rua com a camisa do Marcílio, todo mundo falando do Marcílio. E aquilo, acho que ali também me contaminou e a partir daquele momento eu passei a ser marcelista, aos poucos acompanhando o clube, depois indo nos jogos, depois indo em jogos e sempre que possível acompanhando nos treinos. E como eu também sou jornalista e um curioso, né, pela história dos clubes, eu percebi que no Marcílio ainda tinha muitas lacunas, né, na história do clube a ser reveladas. E aí eu me interessei em fazer primeiramente um livro sobre o torneio Luiz Amelo, que foi o título que o Marcílio conquistou catarinense em 63, porque até então se sabia que o Marcílio tinha ganhado esse campeonato, mas não se sabia os detalhes, com quem jogou, quem eram exatamente os jogadores, qual foi a campanha. E aí eu me propus a pesquisar esses dados e resultou, no ano de 2014, na publicação do livro Torneio Luiz Amelo, Marcílio Dias, campeão catarinense de 1963. A partir daquele momento eu dei prosseguimento às pesquisas, né? E com esse propósito de no ano do centenário lançar um livro que contasse a história do Marcílio desde a sua fundação até o ano de 2018, quando ele conquistou o acesso para a elite do futebol catarinense novamente. Esse projeto do centenário, do livro do centenário, ele foi determinante o pedido da diretoria, da presidência do clube, de torcedores, ou a tua iniciativa própria mesmo que foi determinante para que o projeto se concretizasse, Fernando? Não, foi uma iniciativa minha mesmo, né? Não houve nenhum pedido, a partir do momento que eu lancei o do Luiz Amelo, eu percebi que havia outros fatos da história do Marcílio que valia a pena resgatar, e ali eu decidi, lá no ano de 2014, dar continuidade às pesquisas, para no ano de 2019 ter um documento através de livro que resgatasse a história do Marcílio. E felizmente, né, foi possível cumprir esse objetivo. Hoje o livro está aí lançado, mas foi uma iniciativa minha mesmo, a publicação do livro, a pesquisa, tudo que é relacionado a esse livro. Presentão para o clube e para a torcida, não é, Fernando? Acredito que sim, né? O Marcílio, a gente até comentava, né, que era um dos clubes que tinha sua história mais assim desconhecida em alguns aspectos. E hoje o Marcílio já tem aí um livro, pelo menos, que resgata os principais feitos desses 100 anos aí de história, né? Fernando, tem como você contar para a gente qual o enfoque desse livro? Primeiro, quantas páginas ele tem?
Ele é um livro que foi pensado no formato simples para que fosse vendido no preço acessível. Por isso que ele é vendido a R$20 para sócios e 25 para o público em geral. Então ele é um livro com 128 páginas, né? Daria para escrever muito mais páginas com a história do Marcílio, mas eu preferi sintetizar bem ali e fazer um formato mais econômico. Para popularizar. Para facilitar o acesso. Justamente esse foi o objetivo. Mas ali nessas 128 páginas estão abordados todos os grandes feitos da história do clube, as principais passagens, tudo está registrado. E como que você calibrou a edição, o recorte, do que eu vou colocar, o que eu não vou escrever, até que ponto eu posso desenvolver uma história e recortar, diminuir em outra? Isso foi um desafio, né? Porque 100 anos resumir não é fácil, né? Então eu me preferi, assim, escolher os grandes momentos da história do clube, por exemplo, os títulos que ele ganhou, né? Tanto no remo, como no futebol e no tênis, que são os 3 esportes que ele teve mais destaque, né? E a partir daí também a questão do estádio, as fases que o estádio teve, inauguração, ampliação. Então, principalmente esses momentos mais marcantes foram o que eu escolhi para fazer esse recorte e registrar no livro. Qual o gênero literário do livro? Documental? Você usou técnica de romance? O que você buscou? É um relato bem jornalístico. Jornalístico. Mesmo, que é o meu estilo de escrever, né? Eu sou jornalista de formação, também já atuei na imprensa de Itajaí por vários anos, principalmente no jornal Diário do Litoral, né? Então, o meu estilo de escrever é jornalístico mesmo, é o que eu adoto nos livros, tanto nesse como do Torneio Luiz Amelo, é bem jornalístico. Quanto tempo durou a pesquisa? Como que ela foi desenvolvida? Você ouviu muitos personagens, foi buscar documentos, teve que fazer viagens para buscar, às vezes, algum detalhe ou outro? Como é que foi tudo isso? Ela começou em 2012, né? Inicialmente resultou no livro do Torneio Luiz Amelo, então eu considero ali o marco inicial. E teve prosseguimento. Então são 7 anos de pesquisas, né? A minha principal fonte, que eu mais gosto de trabalhar, são os jornais antigos, que são encontrados nos arquivos públicos, né? Então eu visitei o arquivo público de Itajaí, principalmente, de Blumenau, de Joinville, de Brusque, de Florianópolis e até de Porto Alegre. Uma ocasião que eu estive lá, aproveitei para visitar lá também. E esse é o principal material que eu uso. Além disso, também entrevistas, né, com personagens da história do Marcílio, como jogadores, também fiz algumas, para sempre enriquecer com algum detalhe de quem viveu a história dentro de campo, né? Então tem tanto a parte documental como também tem a parte de depoimentos de ex-atletas. A busca nos arquivos públicos é uma busca difícil, trabalhosa? Como é que tem sido mantido até esse material de jornais, né? Essas fontes de jornais antigos? Ela exige dedicação, né? Porque você, ainda mais um trabalho desse que engloba 100 anos, então eu pesquisei jornais desde 1919, né? Tem que garimpar bastante. Muita coisa. Então foram dias e dias de pesquisa nos arquivos. Felizmente, né? Itajaí tem um excelente arquivo público da Fundação Genésio Miranda Lins. Um excelente trabalho feito ali pelos funcionários e também a estrutura é muito boa. Tem vários jornais de Itajaí antigos ali guardados, né, de forma adequada. E então isso facilitou muito, né? A nossa sorte foi que Itajaí, outros municípios também, mas Itajaí eu gostaria de realmente destacar. Não porque a gente é daqui, mas é que realmente o Arquivo Público de Itajaí nota 10. Tem mais história para contar lá para quem quiser fazer o mergulho e trazer alguma coisa. Com certeza. Então a história de Itajaí está ali. Através dos jornais, das páginas dos jornais. É claro que aí tem que se dispor a ir lá pesquisar, é difícil, mas exige bastante, né, de tempo e dedicação. Mas temos um arquivo maravilhoso que ajuda muito nesse tipo de pesquisa, né? Não é uma pesquisa que se faz em uma tarde. Tem que ficar, mesmo quando você vai buscar, às vezes, coisas do passado, você vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, quando vê. Sim. Vai tempo para buscar, às vezes, uma pequena história, né? Exatamente. Tanto é que foram 7 anos aí de pesquisa, né? Para a gente chegar a esse resultado. Mas, assim, depende do que se for abordar, né?
No caso do Marcílio, que era 100 anos, então era bastante coisa para pesquisar. Né? Você não ficou assim, pá, mas quanta coisa aqui que eu não vou poder escrever, ou que eu quero escrever tanto, mas não... Sim, isso acontece. Teve coisas assim, nomes de pessoas que às vezes alguém vem me perguntar, citou o fulano, aí eu falo, não, infelizmente esse acabou não dando para citar. Então, porque justamente, como ele é um número de páginas não muito grande, né, teve que me ater mais aos títulos mesmo, aos times que ficaram na história. Mas também a gente pensa em fazer uma reformulação no site do Marcílio, fazer um museu virtual e aí tudo que ficou fora do livro vai poder ser aproveitado ali, porque ali não tem limite de espaço, né? Então, e fica até mais acessível também para as pessoas pesquisarem. Então, e essa é uma primeira edição, nada impede que numa segunda, terceira, quarta edição possa dar uma ampliadinha. Com certeza, bem colocado, Maurício. Com uma segunda edição, com certeza vai ser ampliado, né? Até eu mesmo já percebi lendo depois que tem coisas que poderiam ter sido mais explanadas, então sempre, nunca é definitivo o livro, né? Ainda mais se tratando de história de um clube de futebol, sempre tem a possibilidade de acrescentar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já já nós voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o jornalista Fernando Alessio, ele que é o autor do livro Histórias do Clube Náutico Marcílio Dias, o livro do centenário 1919 a 2019. Bom, Fernando, pode contar para a gente a respeito desses depoimentos que você colheu, diversos atletas que passaram ao longo dos anos aqui por Itajaí, pelo Clube Náutico Marcílio Dias. Qual é o sentimento que você percebeu nesses relatos? Eles ainda guardam o clube com carinho? Muitos são torcedores do clube ainda? Como é que foi tudo isso? Olha, muito carinho. Eu percebi que todos eles, né, mesmo aqueles que moram em outras cidades, que acabaram não tendo Itajaí assim como residência em outros estados, e eles guardam sempre o Marcílio com muito carinho. É impressionante até, né, que como o Marcílio marca a vida das pessoas, né, e no caso dos atletas que passaram aqui, todos sem exceção, quando eu entrei em contato e falei que estava fazendo o livro, eles demonstraram muito respeito e carinho pelo Marcílio, né. Entrevistei o Edu Cortina, que jogou em 99 e 2000, mora lá no Paraná, um marcilista, né, outros jogadores que já também há muito tempo que não tinham contato com o Marcílio, por exemplo, o René, que jogou aqui nos anos 60, e eu acabei descobrindo que ele estava em Minas Gerais, isso já foi até no primeiro livro, não foi nesse segundo, e quando eu encontrei com ele, liguei para ele, ele atendeu, falei que era de Itajaí, que eu estava pesquisando sobre o Marcílio, e ele chorou ali, porque ele falou que há 50 anos ninguém de Itajaí tinha mais entrado em contato com ele. Então, ele tinha realmente muita saudade assim, do Marcílio, né? Inclusive já faleceu em 2017 esse senhor. Mas assim, de uma forma geral, eu percebo que quem jogou, vestiu essa camisa do Marcílio, fica marcado no coração o Marcílio dessas pessoas. Até porque décadas de 90, 80, 70, 60, 50, a cidade era outra, né? Exatamente, né? Itajaí se transformou totalmente, né? Bom, Fernando, quem são e quem você percebeu, né, pelo menos conseguiu trazer para o livro como principais ídolos da história do clube? O Marcílio tem alguns jogadores que realmente se destacaram, entre eles o Idés de Moreira, que foi o maior artilheiro da história do clube, né, com mais de 150 gols. O Aquiles e o próprio René, que eu citei há pouco, também tem mais de 100 gols pelo Marcílio. Mais recentemente temos aqui o time dos anos 80, tem vários jogadores que são lembrados até hoje, como o Gelson, né, o Jairo, o Joel, o Ademir, o Mauro, o goleiro. Carlinhos do Parque é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Marcílio, mais de 500 jogos. Recentemente foi homenageado lá no clube, né? Ganhou uma placa e uma camisa por esse feito, que não é fácil, né? Mais de 500 jogos com a camisa do Marcílio. Então, e no passado tivemos também, é interessante ressaltar, a família Royce,
que tinha atletas excepcionais, que eles jogavam muito bem futebol e também eram tenistas. Então, os irmãos Lila Royce, né, que era o Arno Mário Royce, e o Mazinho, que era o Osmar Royce, eles foram campeões pelo Marcílio, tanto como jogadores de futebol, e assim como jogadores de tênis. Então, são atletas também que estavam completamente esquecidos aí, né? Ninguém lembrava mais desses nomes, e o livro faz esse resgate também da história dessas pessoas que contribuíram muito com o Marcílio lá dos anos 30, dos anos 40. Você percebeu um contraste grande de quando o futebol era trabalhado de uma forma mais amadora para disputar as competições de qualquer forma no estado e para o momento que ele passou a se profissionalizar e aí tem que acontecer uma revolução no clube e trabalhar tudo em alto rendimento? Sim, houve uma mudança, um impacto assim? Essa ruptura, essa transição até resultou na paralisação do Marcílio no início dos anos 70, né? Porque a partir do final dos anos 60 o futebol começou a ficar mais caro. Os clubes tiveram que começar a pagar contribuição previdenciária, então começaram a acumular dívidas. No caso de Itajaí, teve o agravante de que a indústria madeireira, que era a mais forte da economia do município, entrou em declínio. Então o Marcílio, em 70, ele desativou temporariamente seu departamento de futebol, e em 72 o Barroso também fez isso. Só que o Marcílio voltou em 74, né? Até hoje. Mas foi um período difícil, né? E, economicamente falando, justamente porque até o início dos anos 60 os jogadores às vezes até tinham outro emprego, né? Trabalhavam em algum lugar, com uma empresa dos diretores, e ali o futebol ele ganhava ali uma ajuda de custo, não era a atividade principal. E a partir dos anos 60 não, começou a profissionalizar para valer o futebol em Santa Catarina, né? Em outros estados já estava esse estágio mais avançado, mas aqui foi principalmente nos anos 60. E aí muitos clubes deixaram até de existir como futebol profissional, o caso do Olímpico de Blumenau, né? Tinha sido bicampeão catarinense também, naquela época, assim como o Barroso deixou de ter o futebol profissional. E o Marcílio também tomou esse caminho, mas acabou retornando em 74, justamente porque a paixão das pessoas que nos conformavam em ver o Marcílio parado, né? Então, em 74, ele retornou ao futebol profissional e está até hoje aí. O crescimento dos grandes clubes brasileiros, ele sempre se sustentou, e a permanência deles e a superação de crises sempre se sustentou por base da rivalidade. E esse foi um dos processos da saída do patamar amador para o profissional, em que impactou bastante, até porque você teve impacto tanto no próprio clube quanto nos rivais. Como é que foi esse momento? Quem que o Marcílio sempre teve de rival antes e como é que depois se consolidou as rivalidades após essa transição para o profissionalismo? O primeiro rival do Marcílio foi o Brusquense, que hoje é o Carlos Renault, que já se enfrentam desde 1919, desde a época da fundação eles já se enfrentam. E aí inclui, além da rivalidade dos clubes, também a das cidades, né? Itajaí e Brusque. E em 29 surgiu o Lauro Miller Futebol Clube, que também passou a ser um grande rival do Marcílio no futebol. Foi inclusive campeão catarinense em 31, primeiro time de Itajaí campeão catarinense. E esse time em 49 ele deixou de existir porque ele fez uma fusão com o Barroso. E aí o Barroso passou a jogar no lugar do Lauro Miller. E aí o Barroso, naturalmente, que já tinha uma grande rivalidade com o Marcílio por causa do Remo, passou a ter também dentro de campo, que aí foi aquela fase famosa que todo mundo conhece, né, de Marcílio e Barroso, dos anos 50 e 60, que no começo dos anos 60 tinham times que eram muito fortes no estado, tanto o Marcílio como o Barroso, e fizeram grandes clássicos que até hoje é lembrado aí pelas pessoas, né, ficou marcado na história do futebol de Itajaí. E aí, nos anos 70, como eu falei antes, né, o Barroso em 72 fechou seu futebol profissional e aí perdeu-se esse clássico local, né? Mas o Marcílio mantém uma rivalidade forte, como a gente viu esse ano também com clubes de Florianópolis, né, de Joinville. Joinville virou um grande rival do Marcílio. E a gente percebe aí, quando eles vêm jogar aqui em Itajaí, aquele clima realmente de rivalidade na torcida, né? E sempre a torcida também tem o seu papel na história do clube, né? Tem o seu relacionamento, a sua trajetória dentro
desse centenário, não tem, Fernando? Sem dúvida, o Marcílio, se ele chegou aos 100 anos, é por causa da torcida. Quanto a isso, não tem a menor dúvida, né? Porque o clube, em vários momentos, teve momentos de dificuldade, mas sempre ali alguém não deixou ele morrer. Como em 74, quando ele estava parado, algumas pessoas ali se reuniram e falaram, não, vamos reativar o Marcílio. E até hoje é assim, tá? A alma do clube é a torcida. Eu tenho certeza que se não fosse essa paixão tão grande que existe pelo Marcílio em Itajaí, na região, ele não teria chegado ao centenário. E que é sempre alimentada e realimentada pela rivalidade, né? Que a torcida se alimenta muito dessa proposta de ter que ir jogar num rival histórico, receber o rival em casa, fazer a sua parte, fazer a sua festa, sua pressão. Isso Sim. sempre se consolidou, né? Com certeza, né? Tanto é que a gente viu esse ano, né, o nosso estádio completamente lotado, né? Contra Figueirense, Avaí, Joinville, Chapecoense, a torcida do Marcílio dando um show reconhecido por todo mundo como uma das mais apaixonadas, se não a mais apaixonada de Santa Catarina. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já nós voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos o jornalista Fernando Alessio, ele que é o autor do livro que conta a trajetória do centenário do Clube Náutico Marcílio Dias, fundado em 17 de março de 1919. Bom, Fernando, quais as principais conquistas do clube, tanto no futebol quanto nas outras modalidades? Bom, no futebol, o principal título é o Campeonato Catarinense de 63, né? É o único que o Marcílio conquistou até o momento. Também temos a Copa Santa Catarina de 2007 e a Recopa Sul-Brasileira, que é um torneio que reunia clubes de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2007 também o Marcílio ganhou. Temos 3 títulos da Série B, né? 99, 2010 e 2013, o catarinense. E Marcílio também, no futebol de Itajaí, quando existia o campeonato da cidade, lá antigamente, ele também foi o maior vencedor, né? Ganhou 5 vezes o campeonato da Liga Itajaiense. E também lá nos anos 40, anos 30, ele foi campeão do Vale de Itajaí 3 vezes, né? Em 39, 44 e 46. Então, no futebol são essas as principais conquistas. Tem também um campeonato que o Marcílio sempre se orgulha muito, apesar de não ter sido campeão, que foi o Campeonato Sul-Brasileiro de 62, que ele foi vice-campeão, só ficou atrás do Grêmio, mas ficou na frente do Internacional, né? Então, mesmo jogando contra grandes clubes como Grêmio, Inter, Curitiba, o Marcílio conseguiu ter destaque nessa competição lá em 62 e é tido também como um dos grandes feitos da história do clube. E no remo, que foi o esporte que deu origem ao Marcílio, né? Ele foi campeão estadual em 1925. Em 1920, ele foi campeão da Taça Centenário de Itajaí, porque na época o prefeito Marcos Conder instituiu que Itajaí tinha sido fundado em 1820. Então, em 1920, ele fez um grande evento na cidade para comemorar o centenário que ele entendia que era o centenário da cidade, né? E o principal evento dessa programação foi uma regata entre Marcílio e Barroso, no Rio Itajaiaçu, e o Marcílio venceu e ficou com a taça Centenário de Itajaí, que até hoje nós temos lá na sala de troféus, né? E em 1922, o Marcílio foi destaque no Brasil inteiro, porque remadores do Marcílio saíram aqui de Itajaí e foram remando até Florianópolis. E esse fato, por envolver a coragem deles, né, e por ter sido numa daquelas embarcações de remo da época que eram de madeira, que eram próprias para águas calmas, né, não para o mar, e eles enfrentaram o mar aberto até Florianópolis. Esse feito foi repercutido em jornais do Brasil inteiro, inclusive do Rio de Janeiro, que era a capital da República, e teve até o reconhecimento do governador da época, Ercílio Luz, que mandou confeccionar medalhas de ouro para esses atletas, né? Então foi o outro feito que, embora não seja uma competição esportiva, mas foi
foi um feito que ganhou notoriedade na época, envolvendo o Marcílio Dias também, que ficou conhecido como o Raid, né, que é uma palavra em inglês que significa corrida, né, Itajaí e Florianópolis, de 1922. Também foi está entre uma das grandes coisas que o Marcílio realizou na sua história. Ele desenvolveu outras modalidades esportivas ao longo desse centenário que você percebeu com algum destaque? Sim, o tênis foi outro esporte importante do Marcílio nas primeiras décadas de vida do clube, né? Até os anos 60, mais ou menos. Tanto que o Marcílio ganhou pelo menos 2 campeonatos estaduais de tênis, em 45 e 47, justamente com aqueles tenistas que eu mencionei antes, o Lila Royce, o Osmazinho Royce e outros tenistas itajaienses. E no handebol feminino, recentemente, o Marcílio conquistou um título no Uruguai, né, um torneio feminino juvenil, torneio Cidade de Montevidéu, em 2017, em parceria com a FEMEL. O Marcílio mantém o time feminino, né, e conseguimos essa glória, que foi o primeiro título do Marcílio conquistado fora do Brasil. Veio através das meninas do handebol, também um motivo de orgulho para o clube, né. Fernando, para desenvolver esse trabalho, esse projeto do livro, você teve que atuar e se envolver um pouco como historiador, jornalista, como torcedor. Quem que prevaleceu aí dessa? Olha, eu acho que está em doses iguais aí, porque reuniu todas essas características, né? A paixão do torcedor, a curiosidade do jornalista e o trabalho do historiador de ir atrás das informações, né? Então acho que misturou bem essas 3 facetas aí desse trabalho. A orelha do livro tem a assinatura do jornalista da ESPN Brasil, O Celso Zelt. Celso Zelt. O Celso Zelt, ele também é um pesquisador da história do futebol, né? Ele tem livros escritos sobre Corinthians, que é o time dele, e outros clubes também, e outros aspectos do futebol. E ele, certa vez, existia um programa na ESPN Brasil, que ele participava, que ele lá cantou o hino do Marcílio, numa semana de aniversário do Marcílio. Aí, um tempo depois, ele cantou novamente na ESPN Brasil, junto com os filhos dele, inclusive. Ele ensinou para os filhos dele o hino do Marcílio. Então, ele tinha uma simpatia pelo Marcílio. E aí, quando eu pensei em alguém para escrever ali a orelha, me veio à cabeça o Celso Zelt. Falei, pô, ele é um jornalista lá de São Paulo, não tem nada a ver com Itajaí, mas tem esse carinho enorme pelo Marcílio, né? Então, acho que ele seria a pessoa perfeita para escrever a orelha, né? Até por ser alguém que pesquisa profundamente futebol, então entende a importância de um trabalho como esse. E ele aceitou, né, de forma muito simpática, né, e escreveu aí a orelha do livro, que me deixa também bastante agradecido. O Marcílio Dias é um clube conhecido também em outras regiões do país, não é? Ele tem, você conversa com os demais, a imprensa do Sudeste, o pessoal comenta bastante no Clube Marcílio Dias e em todas a sua tradição dentro do futebol catarinense, não é? Sim, uma prova disso é que eu tenho recebido contatos de pessoas de fora, né, pedindo o livro, né? Gente de São Paulo, de Porto Alegre, Minas Gerais, soube que você lançou um livro do Marcílio, gostaria de ter um. Então, realmente é um clube conhecido no Brasil todo, aí no meio do futebol, ele é bastante famoso. Teve esses períodos de ostracismo aí nos últimos 3 anos, na Série B, né? Mas agora ele voltando também a ter destaque no futebol catarinense, o nome dele volta a ser comentado aí no Brasil. E é um clube realmente que é conhecido, está entre os mais conhecidos de Santa Catarina, com certeza. Esse primeiro semestre, comemoração do centenário, mas o Marcílio chega em 5º no Catarinense e empata em número de pontos, perde no detalhe. Foi a trajetória no Catarinense de 2019 é de se comemorar, é de se lamentar a perda da vaga, né? Que foi ali pelos detalhes de muitos pontos também perdidos em casa e alguns nos últimos minutos. Mas como que foi o impacto recebido dentro do clube, você que está no dia a dia ali com os jogadores, com a diretoria? O Marcílio, ele entrou para não cair, porque vinha 3 anos na Série B, né? O orçamento dele nem se compara com o de outros clubes, como a Chapecoense, por exemplo. Então, o Marcílio teve essa proposta, não cair, se manter na Série A. As coisas no começo do campeonato, principalmente, foram
acima do que nós esperávamos, né? O clube conquistando uma pontuação que já no primeiro turno nos mantinha na primeira divisão e posteriormente garantiu nossa classificação para a Série D de 2020 do Brasileiro, que era outro objetivo para o Marcílio, voltar para o mapa do futebol brasileiro, e também foi alcançado esse objetivo. E claro que com a proximidade ali de uma possível classificação, o Marcílio sempre ali no G4, né, criou uma expectativa de que a gente pudesse também estar na semifinal. Infelizmente acabamos deixando escapar, né, essa possibilidade, mas isso prova que o Marcílio, principalmente empurrado, né, pela sua torcida e um trabalho bem feito, bem planejado e uma diretoria vem fazendo, é um clube que pode realmente alcançar voos maiores e se consolidar aí naquilo que ele já foi no passado, né? De uma das grandes forças do futebol catarinense. Segundo semestre de 2019 serão poucos compromissos. Há uma competição que é a Copa Santa Catarina, é isso? Em setembro, Copa Santa Catarina, o campeão ganha uma vaga na Copa do Brasil. Esse passa a ser o próximo objetivo do Marcílio esse ano. Vamos tentar buscar essa vaga. E além disso, também tem as competições da base, né? Campeonato juvenil e de infantil, que é sub-17, sub-15, vão ser disputados agora em maio, se não me engano, começa. Então também é uma competição que o Marcílio leva muito a sério porque pode revelar jogadores, né? Preparação para o Catarinense 2020 já tem que começar também já no segundo semestre, porque a competição começa bem cedo, né? Eu digo até que já começou, porque o Marcílio, antes mesmo de encerrar o campeonato agora, de 2019, já anunciou a renovação até o ano que vem de alguns jogadores, né? Então já está sendo planejado o time não só do Catarinense, como da própria Brasileiro da Série D de 2020, com a renovação de alguns jogadores que se destacaram agora. Então o Marcílio já está planejando forte lá para o ano que vem. O calendário da Série D se concentra após o Catarinense? Após o Catarinense. Começa ali, se não me engano, em maio ou junho, começa a Série D do Brasileiro. Bom, Fernando, obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta, que o teu livro faça sucesso, né? Entre os torcedores do clube, entre a comunidade itajaiense e também chegue a todos aqueles que gostam de futebol em todo o Brasil. Qual foi a tiragem dessa primeira edição, Fernando? A edição teve 500 exemplares. 500 exemplares. Então ele está sendo vendido na loja do Marcílio, que é a Convés do Marinheiro, fica na Avenida 7 de Setembro, ali no centro comercial do lado da Cassol, né? O preço acessível, R$ 25,00, e quem é sócio do Marcílio ainda tem um desconto, paga só 20. Então realmente ele é muito acessível e a expectativa é que seja bastante vendido, porque o objetivo principal desse livro é disseminar a história do Marcílio, né? Que é o que a gente se propôs a fazer. Obrigado pela participação aqui no programa, uma boa noite para você. Maurício, eu que agradeço, e Marcílio Dias também está de portas abertas para a Câmara, para a TV Câmara. Quando vocês precisarem de alguma coisa do Marcílio, conte conosco. Bom, o Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você também pode acompanhar este programa pelo canal 14 da NET, pelo canal 9 da Blue TV e pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite, até a próxima.